Quem escolher uma planta in vitro em vez de escolher aquela? Porque nem todas as espécies que a gente tem lá, a gente tem aqui, por exemplo. Segundo ponto, é mais difícil, por exemplo, musgos, você encontrar daquele jeito lá, porque a contaminação é muito grande. No ambiente de laboratório, fica mais fácil você controlar e evitar as contaminações. Dá uma pulada para cá, porque isso é uma coisa que muita gente não conhece. A gente falou de planta também de água doce naqueles potinhos dentro da água. Só que isso aqui são plantas também, tá? Só que são plantas in vitro. Elas são cultivadas num meio de gel ou no meio aquoso, dependendo do tipo de planta, né? E a formulação desse gel a gente não sabe, porque é justamente segredo de fabricante. Mas assim, é algo para manter a planta com qualidade ali. E aí elas ficam nesses potinhos para depois serem plantadas no aquário. Olha aqui, ó, um carpetezinho. Ou seja, ela é fabricada em laboratório. Exatamente. Teoricamente. Ela é feita em laboratório mesmo. Na verdade, nem é teoricamente. A gente pode falar que é feito em laboratório. Sabe por quê? Para evitar contaminação. É que ela vive numa temperatura específica, né? Exatamente. Tem que ser temperatura mais baixa, porque a temperatura mais elevada vai acelerar o crescimento e pode acabar matando algumas dessas plantas. Mas é realmente feito em laboratório, Tati. Mas ela é mais cara do que aquelas? Ela é mais cara, sem dúvida. O custo é maior para produzir esse tipo de planta, né? Ela é mais cara, sim. Então, por que escolher uma planta in vitro ao invés de escolher uma planta Por que escolher natural? uma planta in vitro em vez de escolher aquela? Porque nem todas as espécies que a gente tem lá, a gente tem aqui, por exemplo. Segundo ponto, é mais difícil, por exemplo, musgos, você encontrar daquele jeito lá, porque a contaminação é muito grande. No ambiente de laboratório, fica mais fácil você controlar e evitar as contaminações. Então, quando você procura musgo, você vai encontrar muito mais variedade de musgos in vitro do que... Entendi. Você vai encontrar, por exemplo, musgo de java. Quem é aquarista sabe, é um musgo muito famoso, muito conhecido, muito rústico, muito fácil de manter. Só que a gente tem uma gama de outros musgos que tem uma complexidade maior, de manutenção, enfim, até de cultivo para quem está produzindo, que você vai achar aqui, mas não vai achar lá. Outro ponto, como é uma planta cultivada em laboratório, você consegue dizer que ela é livre de alga. A alga, ela é normal, só que a alga descontrolada é um problema estético para o aquário plantado. Vai ficar feio um aquário cheio de alga. Então, ter uma garantia de que você não vai ter algas no aquário, ou vai ter o mínimo possível de algas, é muito interessante para o aquarista. Dá para montar, então, um aquário inteiro só com essas plantas? Com certeza. Mais uma vez, paciência. Quando você monta um aquário plantado no dia, ele é feio ainda. Ele não tem essas plantas que a gente montou, eram pequenos estufinhos, elas vão se unindo, vão se espalhando, é todo um processo. Aquário não combina com pressa, tem que ter paciência. Qual a média de tempo para o aquário ficar bonito dessa forma? Tem variações, tá? Cada espécie vai ter uma taxa de crescimento, se tem nutriente disponível, CO2, iluminação, tudo isso vai ter. Mas eu te garanto que, se você montar um aquário hoje, daqui a 2, 3 meses você vai estar vendo um outro aquário totalmente diferente, muito mais desenvolvido. É como a gente falou, a média de preço para montar um aquário desse aqui. Nesse caso aqui, tá nesse tamanho, com esse tipo de equipamento, vai ficar em torno de uns R$4.000, R$4.500, mais ou menos isso, Tati, por conta não de ser um aquário de 60 centímetros. Um aquário de 60 centímetros é infinitamente mais barato que isso. Se eu fosse colocar um cascalho de rio, uma ou duas plantinhas, um enfeite, uns peixinhos, é muito mais barato. Uma luz só para decorar. A questão é, a gente tem todo um suporte aqui para desenvolver essas plantas e chegar nesse resultado. Como eu te falei, iluminação para desenvolvimento da planta, injeção de gás carbônico, adição de elementos químicos, né? Substrato fértil. Então, por isso, esse aquário acaba ficando mais custoso. Não é pelo tamanho do aquário. O aquário em si, a caixa de vidro, não está influenciando quase nada no preço final dele. São todos os outros atributos necessários para que ele se mantenha que acabam tornando o valor dele mais elevado do que um aquário normal da mesma medida. O CO2 por mês gasta quanto? É barato, Tati, é barato, porque você usa muito pouco. Então você vai comprar o cilindro de CO2, com válvula, todo equipamento, para fazer a montagem, vai abrir o cilindro e vai começar a liberar o CO2.
De acordo com o tamanho do seu cilindro, ele vai acabar antes ou depois. Uma carga de CO2 varia por quilo que a gente paga, né? E você vai recarregar isso aonde? No lugar que recarrega extintor de incêndio, tá? É barato, é muito barato. Talvez hoje você vai carregar um cilindro desse com 50, 60 reais, dependendo de quantos quilos seja esse cilindro, da capacidade do cilindro, mas isso não é caro. Você vai durar, em média, quanto tempo um cilindro desse? Um aquário desse, bastante, vários meses. Assim, na verdade, gasto de fato aqui, o maior é o investimento inicial. Porque a compra daqui não dá para, não vou botar substrato fértil, ou então não vou botar CO2, não. Beleza, são opções, tá? Mas para ter um aquário que a gente chama de alta demanda, que é um aquário que tem plantas que tem uma exigência maior com relação a todo esse suporte à vida, você pode não botar nada disso. Desculpa, vai ficar uma porcaria, sendo muito sincero. E não vai ficar bonito dessa forma, vai, né? Não vai, porque, por exemplo, você tá vendo essa planta vermelha? Uhum. Existem diversos fatores que vão contribuir para que ela fique vermelha. Um dos principais, mas não o único, é a iluminação. Porque ela está sendo queimada pela luminária. Mas isso é um processo normal. Se você não tiver uma iluminação adequada, essa planta nunca vai trazer a cor vermelha. Então, assim, não adianta fazer milagre. Mas eu já vi, por exemplo, pode ser que tem um aquarista vendo a gente, eu já vi injeção de gás carbônico caseira. O pessoal faz com fermento biológico uma mistura, amarra numa garrafa de Coca-Cola, puxa uma mangueirinha e joga aqui para dentro. Existe, funciona, mas não é regulado dessa forma, não é controlado, não tem às vezes a pressão necessária. No final, Tati, a gente pode fazer 1 milhão de gambiarras aqui também, não tem problema. Cada um sabe até onde consegue chegar financeiramente. Mas o que a gente precisa é alinhar expectativas. Vai ser muito difícil você ter uma luminária, para não dizer impossível, tá? De baixíssima qualidade, sem substrato fértil, uma injeção de CO2 caseira e conseguir chegar num nível de aquário desse, porque você não vai conseguir ofertar para a planta aquilo que ela precisa, tá? E aí não é papo de logística, mas é porque realmente não dá para fazer milagre, entendeu? Mas eu queria um aquário com plantinhas simples. Você vai na loja, procura plantas de baixa demanda. Plantas que precisam de poucas coisas para se manter com qualidade. Ok, sem problema. Posso citar várias aqui para vocês. Mas assim, exemplo, muita gente quer esse efeito de grama. A maioria das plantas carpetes, né, que são essas plantas baixas, que dão esse efeito de grama, são plantas mais exigentes. Então é difícil com um aquário que tem pouco recurso, você conseguir dar uma planta carpete no geral, esse esplendor todo, esse desenvolvimento todo da planta. Ou seja, com cuidado, ele se mantém durante muito tempo, então o investimento inicial acaba sendo baixo porque ele é diluído por muitos anos. Sem dúvida. Né? Olha aqui, por exemplo, tudo isso aqui que você está vendo são suplementos, tá? São misturas de elementos químicos, cada um com a sua função específica. Por exemplo, que eu tenho elementos traços, fósforo, nitrogênio, enfim, são diversos elementos químicos que vão ser adicionados à água, cada um na sua proporção e no momento certo, para que a gente tenha a planta se desenvolvendo. Outra coisa, isso aqui é substrato fértil, tá? Substrato é aquela camada que vai no fundo do aquário. A maioria dos aquários recebe só ou pedrinha colorida, que a gente não curte muito, mas ou aquele cascalho de rio que tem uma aparência natural, porque é natural, só que aquilo ali é inerte. Ele não libera elementos químicos para a planta se desenvolver. Esse substrato ele funciona como uma terra adubada, ou seja, ele sim foi fabricado para o desenvolvimento das plantas. Obviamente ele tem um valor diferente de um substrato que não é fértil, porque ele tem mais coisa a oferecer. Ele vai dar um suporte para o desenvolvimento dessas plantas ali. É como se fosse uma terrinha adubada. E aí aqui, Tati, é o setor de aquapaisagismo da loja, né? Esse mudário que você está mostrando tem capacidade para quase 400 mudas de coral, 400 mudas de plantas, estava falando de coral, quase 400 unidades aí de mudinhas de plantas das mais diferentes, das mais exigentes com relação à iluminação, substrato, fertilização, necessidade de CO2, até aquelas mais simples, onde um aquário que a gente chama de aquário de baixa demanda, né, que no passado a gente chamava de aquário low tech, que é um aquário que não precisa de tanta tecnologia, elas conseguem se desenvolver muito bem. Aqui é água doce, né? Água doce. Aqui nesse canto, só água doce, que aqui é realmente um setor que a gente chama de aquapaisagismo, né? Justamente para quem tem
interesse em montar um aquário como esse, por exemplo, um aquário plantado. Então, para encerrar o aquário, eu não conheço nada de aquário, eu quero montar o meu aquário. Eu chego aqui, você vai me dar todo o suporte, me falar o que eu preciso, o que eu não preciso. Na manutenção, você vai me falar, ó, eu chego aqui com um vídeo, com a foto, você consegue me falar o que o aquário precisa, análise de água, tudo a gente consegue fazer. A gente aqui, a gente tem uma equipe de funcionários especializados em aquarismo para poder ajudar você. Inclusive, Tati, a gente tem aqui uma pessoa que é um aquapaisagista, tá? Para quem não sabe, o aquapaisagista é aquela pessoa que desenvolve esses aquários que a gente estava vendo ali. Os aquários com hardscape bacana, aquela montagem legal. Então, assim, esse aquapaisagista, ele está aqui, inclusive, para ajudar as pessoas que vêm aqui, os nossos clientes, e têm dúvidas sobre a montagem e manutenção desses aquários. Todo o suporte a gente consegue dar. Agora, a pessoa tem que corresponder do outro lado lá. Também, por exemplo, não adianta você chegar aqui, eu quero ter um aquário igual aquele, mas eu não tenho luminária, eu não tenho... Cara, não tem milagre. Não vai chegar no mesmo resultado. Não tem milagre, tá? Não tem jeito. Mas sim, a gente dá todo o suporte. Desde o aquário mais simples, ganhei um beta e tô perdido, não sei o que fazer. A gente ajuda. Eu quero montar um aquário marinho. A gente ajuda. Quero montar um lago. A gente não só ajuda, como a gente, além dos funcionários daqui de loja, a gente tem serviço de manutenção externa. Então a gente tem uma equipe que chega aqui de manhã, pega todo o material do dia, sai e só volta no final do dia. Que atende lojas, atende consultórios, atende residências que tem aquário marinho, aquário de água doce, pessoas que adoram aquário, mas não tem tempo para cuidar ou não tem conhecimento suficiente para manter esse aquário com qualidade. E aí essa pessoa contrata um serviço de manutenção de aquário para que ela possa ficar tranquila, e aí a manutenção é feita para manter todos os parâmetros ideais, o desenvolvimento dos peixes, dos corais, se for um aquário marinho, das plantas, se for um aquário de água doce. Enfim, a nossa ideia é trazer sempre para você a solução completa para aquilo que você precisa. Ou até mesmo um SOS, né? A pessoa sempre cuidou, mas teve alguma coisa errada, sim, chama, a sua equipe vai lá e consegue dar esse auxílio. A gente ajuda também, sem problema algum. Então vamos subir para ver a parte dos répteis. Vamos ver a parte dos répteis, aves e mamíferos.